noite, queridos. Graça e paz. Amém, amém, amém. É uma alegria muito peculiar, muito especial poder estar aqui nesta noite, fazer parte, participar dessa festa, desse momento tão precioso na vida de João, Adri, os meninos. Para mim são os meninos que a gente viu nascer, né? Mas também nessa casa, né? Uma casa, uma família maravilhosa, abençoada aqui em Floripa, e nós somos muito gratos a Deus de poder tido o privilégio de participar, né, por anos em suas vidas e ainda continuar a participar e ver o que Deus está fazendo, desde que a gente não atrapalhe a Deus, né? Mas trabalhar junto com Ele é muito bom. Como o pastor João falou, nós estamos em mudança. Chegamos hoje cedo, né, em Curitiba, uma nova etapa em nossas vidas, como família, como ministério, como tantas outras coisas, e debaixo de muita chuva, né? Debaixo de muita chuva, fazendo mudança, carregando mala, carregando coisas, e o pessoal da caminhão, e tanta coisa, né? Quem já fez mudança sabe como que é. Esse deve ser a nossa, não sei, eu pedi a conta de quantas mudanças já fizemos, mas a família não pôde vir junto por causa dessa mudança toda, né? Então estão lá, larguei o rojão na mão deles e eu estou aqui no bem bom, mas eu prometi que voltaria amanhã já cedo para deixar a parte pesada, que eu já chegar lá amanhã para fazer, para elas descansarem, né? Então ore por mim. Mas é bom estar aqui com vocês, é bom participar desse momento novo na história, né? Dessa igreja nova, né? Mas que está entrando numa nova fase, uma nova página, uma nova história. E esse nome House, né? Como já aprendi que hoje, com a moçada ali, com a piazada, com a rapazada, né? Você tem que ter alguma coisa em inglês, senão o negócio não pega, né? Então, o House, creio eu que vai pegar, mas mais do que o nome, né, é a cultura, mais do que o nome é o ambiente, mais do que o nome é o relacionamento, mais do que o nome em si é a vivência que eu creio que quer ser projetado, que Deus quer fazer com todos. Eu quero agradecer mesmo a presença de cada um. Então, esse é um ano muito atípico, um ano muito diferente de tudo que já vivemos, o mundo inteiro, e vamos continuar vivendo ainda. Quando parecia que estávamos já saindo desse trenzinho chamado pandemia, vírus, Covid, parece que agora voltou com tudo, com surtos maiores ainda. Então nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos proteger, nós precisamos ajudar para que a infecção e a transmissão seja controlada, para que nós possamos realmente avançar e tocar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus tem algo especial. De uma forma muito peculiar, Deus nos falou algo em relação a este ano e mais propriamente essa década que nós acabamos de entrar. E nós demos o nome em inglês, né? Vocês usaram muito tempo, o ano todo aqui, em tantos outros lugares, né? O shift. E realmente tem acontecido tanta mudança, tanta transição, tanto shift nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa sociedade, nos países. O mundo inteiro está ainda nesse processo e eu creio que por enquanto vai ser uma década inteira que vamos estar passando isso. Espero que não continue essa pandemia, porque esse foi forte demais, mas nem imaginávamos que viríamos a viver situações como estamos vivendo. Mas Deus tem dado graça para cada um. Deus tem nos ajudado até aqui. Dentro disso, né, a igreja local aqui também está passando por um outro shift, né? Um outro shift
de uma identidade nova, de um propósito melhor definido, de se colocar de uma forma diferente na cidade, na região, e viver aquilo que Deus tem derramado sobre vocês, que Deus tem derramado nesta casa. E junto com isso, essa mudança de nome, mudança de vestes, mudança de tantas coisas. Nosso Deus é um Deus que está sempre mudando as vidas, está sempre nos mudando de um nível para outro, cada vez melhor. Esse é o propósito do nosso Deus e Pai. Ele quer ver que nós cresçamos, que nós avancemos, que nós tenhamos muito mais do que já experimentamos. Eu quero ver se você puder testemunhar disso nesta noite, que Deus tem sido muito, muito gracioso com você e tem te ajudado em tantas mudanças na sua vida este ano. Quem pode testificar isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você que está acompanhando, online, pode escrever ali no chat, glória a Deus, glória a Deus. Escreva aí no chat, glória a Deus, que Deus tem sido muito bom. Eu quero compartilhar um texto, eu já compartilhei isso em alguns lugares durante este ano, que Deus permitiu, poucas viagens que eu pude fazer, e eu creio que venha calar com esse momento tão especial, tão precioso, tão importante que estamos vivendo como igreja local. Eu quero que você me acompanhe na leitura das Escrituras Sagradas, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, primeira de Pedro, no capítulo 2, os versículos 4, 5 e 6. Eu espero poder chegar no versículo 6, mas eu quero trabalhar alguns pontos muito, muito interessantes, que tem falado muito ao meu coração no decorrer deste ano todo. 1 de Pedro, capítulo 2, 4, 5 e 6. Quem já achou ali, diga glória a Deus. Pouca gente achou. Quem já achou ali, diga glória a Deus. Que bom. Eu gosto de fazer vocês corresponder. Eu sei que tem máscara, tudo, eu estou sem a máscara aqui, mas você consegue falar ainda com a máscara, amém? Amém? Você consegue dar um glória a Deus, a máscara não pode te impedir de glorificar a Deus, aleluia. Muito bom. Então vamos ler aqui, estou lendo da Nova Versão Internacional, NVI, diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também, como pedras vivas, estão sendo utilizados na edificação de uma casa espiritual, na edificação de uma house espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado, ou jamais será abalado. Tem tanta riqueza nessa porção das Escrituras que poderíamos gastar horas, e isso não seria difícil para mim, que eu sou apaixonado de pregar e falar e de explicar, de pegar aqui, a gente ficaria até amanhecer. Mas eu quero ser bem sucinto, bem resumido, porque a gente tem tanta coisa para festejar hoje ainda, E a festa continua amanhã. Amém? Quantos creem que a festa continua amanhã? Aleluia. Você que está no chat, eu gosto de falar com quem está no chat. Escreva lá, a festa continue amanhã. Deus é bom. Aqui Pedro escreve essa carta aos cristãos, aos crentes, e está escrevendo a nós. E eu percebo aqui o entendimento que Pedro teve de uma revelação que ele recebeu de Deus, que Jesus afirma ser uma revelação de Deus Pai, e que ao longo dos anos, Pedro deve ter tido mais compreensão depois, mais entendimento, porque às vezes nós ouvimos algo de Deus. Alguém já ouviu algo de Deus para a sua vida?
Amém? Então, às vezes a gente ouve algo de Deus, recebe algo de Deus e achamos que já entendemos tudo já na primeira. Mas com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, situações vão acontecendo, vão passando por vales e montanhas e vitórias e algumas derrotas, alguns fracassos, alguns sucessos, relacionamentos, vão passando por situações e depois de algum tempo começamos a perceber que talvez o entendimento inicial que tínhamos, às vezes até nem nada era aquilo lá. Começamos a entender totalmente diferente, ou mesmo sendo aquilo, começamos a ter algo muito mais amplo, muito mais. É que nem um pai falando com os seus filhos, a respeito de algumas coisas que ainda não entendem quando são pequenininhos e acham que já entenderam, nossa, que massa, mas na medida que vai crescendo, vai chegando na adolescência, vai chegando, tem coisas que meu filho, que é casado, né, hoje, entende que eu tinha falado tantos anos, quando ele era criança e adolescente, que hoje ele, nossa, pai, agora sim eu entendi aquilo que o Senhor falava. E a vida é assim. Então, Pedro, numa certa ocasião, Jesus se posiciona diante de todos os discípulos dele e ele lhes fez uma pergunta. O que os homens dizem que sou eu? E aí eles começaram a responder, né? Alguns dizem que é mestre, outros dizem que é profeta, outros dizem que é o profeta Elias que voltou da morte, outros dizem que é não sei quem, outra coisa. E Jesus diz, então, tá, isso é o que os outros estão dizendo. Mas e vocês? Quem sou eu? Que vocês me conhecem, quem eu sou? E aí Pedro toma a palavra e ele responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus diz, pois é, Pedro, não foi carne ou sangue, não foi por meios humanos, ou inteligência humana, ou artificial, seja o que for, que te fez compreender, conhecer, ter revelação de quem realmente eu sou. Foi o meu Pai que revelou. Foi Deus, o meu Pai, que abriu o seu entendimento para que você descobrisse quem de fato eu sou. O Cristo, o Filho de Deus vivo. Digam comigo, o Filho. Então, Pedro teve uma revelação de quem Jesus realmente é. E é interessante, ele não diz que Jesus era o mestre, o rabi, o profeta, o pastor das ovelhas, a porta, embora ele seja tudo isso. Mas o maior entendimento, maior essência, maior revelação que Deus quis trazer a Pedro e trazer a todos nós, é que Jesus é o Filho de Deus. E esta revelação de filiação é a chave de todas as outras revelações. Mas eu não estou para pregar sobre isso. Mas logo quando Pedro tem um entendimento maior, tem uma descoberta maior, tem uma compreensão, uma revelação descortinar dos seus olhos de quem Jesus é, Jesus se volta e diz para Pedro, então agora eu vou te dizer quem você é. Você é pedra e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Talvez Pedro tivesse entendido algo naquela época, quando Jesus falou isso, ou talvez até os próprios discípulos, mas com o passar do tempo, o entendimento de Pedro amadurece e ele relata aqui nesse texto. Ele diz, Jesus é a pedra viva. Jesus é a pedra viva. Naquela revelação, nós entendemos e nós também entendemos e com o tempo nós vamos compreendendo muito mais ainda. Nós entendemos que Jesus é essa pedra sobre a qual ele edifica a sua igreja, a sua casa. Naquela época eles construíam casas feitas de pedras. Então tem um fundamento, rocha firme, alicerce, chamado às vezes pedra angular, pedra de esquina. Precisa ter isso para sustentar toda a armação da casa, da construção. E usavam pedras sobre pedras para construir.
Quem é estudioso na Bíblia vai lembrar que certa vez Jesus declarou que nos últimos tempos, alguns sinais, na época dele, que ele, falando de si mesmo, morrer e ressuscitar no terceiro dia, ele disse que ia derrubar o templo, a casa, e que em 3 dias será reconstruída. E eles não entendiam. Depois ele fez alusão ao próprio templo de Jerusalém, ele disse que não sobraria pedra sobre pedra. Então, eles construíam com pedras. E Pedro está entendendo que Jesus diz que ele edifica a sua casa, a sua igreja, a sua casa, a sua house, com pedras e sobre pedras. Mas então ficou como assim, não, é só sobre Jesus. Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra principal, Jesus é a pedra de esquina, se constrói sobre ele. Mas depois Pedro está entendendo e ele revela isso e nós vamos entendendo. Que Deus não só constrói a sua casa, a sua house com Jesus como a pedra, mas também todos nós somos pedras iguais a Jesus. Quando Pedro começa a se aproximar, entender, compreender quem Jesus é, Jesus revela para Pedro quem ele é. E esse texto aqui, Pedro começa dizendo, ao aproximar-nos dele, ao chegarmos mais próximo, ao chegarmos mais junto, ao olharmos mais de perto, ao compreender melhor quem Jesus é, nós vamos descobrir que ele é a pedra viva. Uma pedra viva. São figuras que a Bíblia usa, muitas figuras. Toda a Escritura, toda a Bíblia está cheia de figuras. A Bíblia nos compara a tantas coisas. Nos compara a árvore, nos compara a exército, nos compara a noiva casando com seu noivo, nos compara a uma nação, a uma família, nos compara a tantas coisas. E aqui a Bíblia está nos comparando uma casa construída por pedras, ou com pedras. Então, tem essa imagem, é uma construção então sendo feita com pedras. E quando Pedro está entendendo o que Jesus é essa pedra, mas ele é uma pedra viva, não é uma pedra morta. Eu não sei qual o tamanho de pedra, mas é a pedra angular. Talvez, se a gente tentar fazer uma imaginação, talvez que nem esse palco aqui, que ficou no canto, assim, uma pedra de esquina, angular, que se torna como se fosse o alicerce e nós vamos construir sobre ele. É uma pedra. Só que essa pedra é pedra viva. Por que isso? Porque Pedro entendeu que no Velho Testamento, imagino que Pedro teve essa revelação. No Velho Testamento, havia uma história que era contada de geração para geração, de pai para filho, para neto, para bisneto. Eles contavam. Eles não tinham tudo escrito, depois começaram a escrever, mas eles contavam. Era a maneira de guardar as histórias, as experiências, e eles contavam. Tinham marcos, eles marcavam lugares, juntavam pedras para ser memorial, e eles contavam história de um para outro. E uma das histórias, uma delas, se contava de uma pedra que vertia, ou jorrava água pelo deserto. A Bíblia nos conta que quando Moisés saiu do Egito, muitos eu creio já assistiu aquele famoso filme bem antigo, que sobre Moisés e a travessia do mar. Quando eles atravessaram o mar e viveram anos no deserto, mais de 40 anos naquele deserto, peregrinando, indo de um lugar para outro, levando tenda e montando a tenda, desarmando tenda e tanta coisa, tantos milagres. Eles passaram tantas necessidades, tantas lutas. Deus proveu de forma tremenda, sobrenatural. Havia muitos milagres e um dos milagres tremendos era uma pedra da qual saía água para saciar a sede daquele povo. E era muita gente. Segundo os historiadores, deveria dar mais ou menos mais do que 2 milhões de pessoas naquele lugar, deserto. Então imagina uma pedra como se fosse uma torneira, contínua, constante, que
fluía água, saía água. Então eles talvez tinham que abrir algumas canaletas e fluía água para todo mundo ter água, para beber, para fazer suas necessidades, para cozinhar, todo mundo, eles bebiam. Só que o mistério e o milagre dessa pedra é que quando eles mudavam de acampamento, quando eles saíam de um lugar, desarmavam as tendas e ia para outro lugar, essa pedra ia junto. Ninguém carregava ela. Ela se movia sozinha, ia junto, acompanhavam elas. Então, isso por 40 e tantos anos. Imagina a história que contavam dessa pedra. Pedro tem essa imagem dessa pedra que vertia água no deserto. Em Hebreus, a palavra de Deus diz que esta pedra era Jesus. Era uma representação de Jesus, uma manifestação de Jesus de uma outra forma, chamamos de teofania. Então Pedro está entendendo, Jesus é esta pedra que dá água. Jesus diz, quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ele é essa pedra que verte água. É uma pedra viva, não é uma pedra de pedra que a gente pode bater. É uma pessoa, mas é chamada pedra, e ele verte água. E Jesus diz que ele ia colocar o Espírito dele dentro de nós, nós que nascemos de novo, nós que tornamos filhos de Deus, e nós também vamos ter uma água viva dentro de nós, que vai brotando, vai jorrando para a eternidade. Pedro está dizendo que como Jesus é uma pedra viva, ele diz no versículo seguinte que vocês também como pedras vivas. Aí está a revelação que Pedro está tendo. Ele está vendo Jesus, pedra viva, que verte água, que sacia a sede de todos que estão sedentos. E aí Pedro começa a descobrir, eu também sou uma pedra viva. Não sou da esquina, não sou do alicerce, não sou a fundamental, não sou a principal, mas eu sou pedra tanto quanto ele é pedra. E se ele é pedra viva que jorra água, eu também sou uma pedra viva e eu também tenho uma água viva dentro de mim para dar aos outros que estão sedentos e vai saciar a sede deles. Amém? O que eu quero dizer? Quanto mais você descobre quem Jesus é, mais você vai descobrir quem você é. Amém? Você pode dizer isso para alguém que está ao seu lado, mesmo com máscara, sem gritar para ele. Quanto mais você descobre quem Jesus é, mais você vai saber quem você é. Então, quando Pedro descobre que Jesus é pedra viva, ele descobre que ele também é pedra viva. Quando ele descobre que Jesus é o Filho do Deus vivo, ele descobre que nós também somos filhos de Deus vivo. João capítulo 1 diz isso. E a todos quantos o receberam, ele lhes deu poder e autoridade de serem feitos e chamados filhos de Deus. Se eu quero descobrir o que é ser esse filho de Deus, eu preciso primeiro ver isso em Jesus. É como se fosse um espelho. Tiago, capítulo 1, nos diz isso. Nós olhamos como se fosse num espelho. Primeira carta aos Coríntios também nos diz isso. Nós olhamos como se fosse um espelho. Segunda carta aos Coríntios 3, nós olhamos como se fosse num espelho. E quando nós olhamos para ele, como se fosse num espelho, a Bíblia diz, duas coisas acontecem. Toda vez, quem olhou para si no espelho antes de vir para cá? Quem olhou para si no espelho? Amém? Eu gosto de olhar para o espelho, eu gosto de olhar para a minha cara no espelho, eu me curto no espelho. Se você não descobriu isso, é muito importante você descobrir isso, você se curtir no espelho, você olhar para si e dizer, uau, que coisa maravilhosa que Deus fez. O salmista diz isso, nós fomos maravilhosa e assombrosamente tecido por ele. Se você não consegue ver isso, você precisa descobrir mais quem você é, a sua identidade nele. Mas quando olho para o espelho, primeira coisa que deve acontecer, o espelho espiritual, eu vou enxergar primeiro Jesus. Quando olho para o espelho natural, lá no banheiro, ou seja, no carro, ou seja onde for, primeira coisa que eu vou ver a mim mesmo.
Mas no espelho da Bíblia, eu preciso primeiro ver Jesus. A Bíblia diz que nós olhamos para Ele como no espelho. Eu preciso ver Jesus. Se eu não ver Jesus, eu não vejo Jesus, eu vou me ver totalmente distorcido, totalmente errado, totalmente destruído. Mas se eu enxergar quem Jesus é no espelho, e eu começo a me apaixonar, começo a me envolver, uau, como Jesus é o Senhor, Jesus é poderoso, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o amado, Jesus é amado pelo Pai, Jesus tem tudo que o Pai tem para Ele, Jesus tem todo. Eu começo a ver Jesus, e Jesus, e Jesus, e Jesus, e Jesus, e começo a adentrar, me aproximar mais e mais desse Jesus. Daqui a pouco começa a mudar a figura no espelho. Eu começo a ver eu nele. Eu começo a ver quem Jesus é, como ele é, como filho, eu também sou. Deus vai me fazer descobrir que eu sou tão filho quanto Jesus é filho. Amém? Você pode dizer isso para si mesmo, coloca a mão sobre isso. Eu sou tão filho quanto Jesus é filho de Deus. É isso que Pedro está usando uma outra figura. Ele diz, ele é a pedra viva. Mas quando nos aproximamos dele, nós também como pedras vivas. Quanto mais eu me aproximo e eu descubro e eu conheço ele, mais eu vou parecer-me com ele. Mais eu vou vendo a característica que ele tem dentro de mim. Mais eu vou vendo a natureza de Deus também dentro de mim. Mais eu vou ver o amor de Deus que está nele também dentro de mim. A Bíblia diz, Deus é amor. Mas a Bíblia diz que Deus derramou o amor dele também no meu coração, para que eu também possa amar. Logo, eu também sou amor. Você ama como Deus ama. Jesus diz que nós vamos amar as pessoas assim como ele as ama. Você descobre que você também pode perdoar como ele perdoa. Você descobre que você também pode vencer este mundo como ele venceu. Você descobre tudo que ele é. Você descobre que você também é. Ele nos fez justiça de Deus. Amém? Só que Pedro acrescenta, ele amplia. Por isso que a gente vai ampliando. Pedro diz, essa pedra viva, Jesus, ela é rejeitada pelos homens. Ela é rejeitada pelos homens. Ela é escolhida por Deus. E ela é preciosa. Eu preciso enxugar aqui. Essa pedra preciosa, Jesus, eu preciso descobrir que ele é pedra preciosa, que ele é pedra viva, melhor dizendo, que ele é filho, mas eu preciso descobrir que ele é rejeitado pelos homens. Isaías nos fala isso, que ele é rejeitado. Não há nada que as pessoas comuns, os homens naturais, pecaminosos, pecadores, iam olhar para ele, iam querer ele. E assim é o mundo todo. Hoje se ouve falar um pouco mais, sempre teve, em proporções enormes que nós não temos acesso a essas informações, mas hoje com a mídia social a gente está tendo um pouco mais de informações, só que a Bíblia diz que isso vai aumentar. Tem uma perseguição dos crentes, dos cristãos, o mundo inteiro. E isso vai aumentando. Porque é sobre Jesus. As pessoas rejeitam Jesus. As pessoas não querem saber de Jesus. As pessoas não aceitam Jesus. Ele é contrário a tudo que se pensa. Tudo que se pensa é você fazer por seu esforço, você conquistar pela sua capacidade. E Jesus diz, não, é pelo meu mérito, não o teu mérito. Eu te dou a graça para ser, porque você não será sem a minha graça. E o mundo rejeita isso. Só que Pedro diz, se eu também sou pedra viva como Jesus, e o mundo rejeita Jesus, as pessoas rejeitam Jesus, eu preciso entender que eu também não serei aceito. E essa é uma das tremendas dificuldades que nós estamos precisando de aceitação. As pessoas precisam ser aceitas, nós lutamos, queremos ser aceitas. Eu não quero ser sozinho, eu não quero ser abandonado, eu quero ser recebido, eu não quero ser rejeitado. Mas a Bíblia diz que se você é como Jesus, se você é tão filho de Deus como Jesus,
Se você é tão pedra viva como Jesus, assim como ele é rejeitado, não aceito, vai ter lugares, pessoas, situações que vão te rejeitar, que não vão te aceitar, que vão virar as costas para você também. Amém? Amém? Ou ai de mim? Isso é pedra viva. Ela é rejeitada. Ela é rejeitada. Como igreja, pedras vivas, vai ter gente que vão nos rejeitar. Como casa, quando começa a falar House, Floripa, vai ter gente que vai... Vamos falar um monte de coisa. Vai ter gente que vai criar coisas, vão falar com... Isso fizeram com Jesus, vão fazer com você. Se você achar que o mundo sempre vai estar aplaudindo você porque você é crente, algo está errado. Porque nós estamos na contramão. Mas a Bíblia diz que ele não é só rejeitado, ele é escolhido por Deus. E isso é o que anula essa rejeição e essa não aceitação. Enquanto os homens nos rejeitam, não nos aceitam, acham coisas erradas conosco, acham coisas questionáveis, acham coisas desagradáveis, sempre vão achar coisas para apontar na sua vida. Parece que nunca vê algo de bom em você, parece que ninguém vê algo maravilhoso em você. Às vezes até dentro da sua própria casa, pessoas vão achando sempre o negativo para te acusar, para te condenar, para te rejeitar, para te rotular e dizer, e aí por trás vão dizendo um monte de coisa, alguns até têm a ousadia de falar isso na sua própria frente, e tantas coisas, porque esse é o mundo pecaminoso. Mas a Bíblia diz que você, como Jesus, é a escolha de Deus. Você é a escolha. Deus escolheu a você. Deus me escolheu, Deus nos escolheu, Deus nos aceitou no seu Filho amado, Deus nos recebeu, Deus não nos rejeita, Ele não vira as costas para nós, ao contrário, Ele nos toma, Ele nos aceita, Ele nos recebe, Ele nos escolhe. Eu sou a escolha de Deus, você é a escolha de Deus, amém? Você pode dizer isso para si mesmo? Diga, eu sou a escolha de Deus. Aleluia! Você que está no chat aí, escreva, eu sou a escolha de Deus. Gente, isso precisa ser resolvido dentro de cada um de nós, como filhos. Eu preciso entender que Ele me escolheu para ser filho dEle. Ele me escolheu para ser quem eu sou nele. Ele me escolheu para pertencer a Ele. Não importa o que me sinto, como me sinto, não importa a minha história, não importa o histórico que eu vivi, não importa de onde eu vim, não importa se ainda me rejeitam, ainda acham coisa, e às vezes até eu mesmo não me acho merecedor, às vezes eu mesmo me acho pior do que até os outros me acham. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus não depende de como você se acha, como os outros te acham. Ele depende só do amor do coração dele e ele te escolheu. Mesmo assim, Ele te escolheu. Ele te escolheu com um propósito. Ele te escolheu para viver uma vida especial. Ele te escolheu para realizar algo poderoso para Ele. Ele te escolheu para ter relacionamento com Ele. Ele te escolheu para se revelar a você e através de você. Nós somos os escolhidos de Deus. Em Cristo Jesus. Antes de Jesus ir para a cruz, na ceia, Ele sentado com os discípulos, Ele ensinou um monte de coisa, falou palavras tremendas. Uma delas, Ele diz, não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi. Jesus queria que eles entendessem. Não somos nós que escolhemos Jesus, Ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos Deus, para Ele ser meu Deus e Ele ser meu Pai e eu vou ser o Filho. Não, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. E se certo momento surgir um sentimento de abandono, de rejeição, de não aceitação, ou você receber de outros, anula isso sempre trazendo a memória. Não importa, eu sou escolha de Deus. O que mais importa é com quem eu tenho que prestar conta, no final de contas, Ele me escolheu. Você pode não achar coisa boa em mim, estou nem aí.
Nós temos que chegar nesse nível. Estou nem aí. Eu não estou aqui para ser escolhido por você. Se você não me ama, você não me aceita, você que está perdendo, porque Deus me ama, me aceita. Tem que estar bem resolvido, né? Nessa casa você vai ser ajudado a ser bem resolvido. Você vai ser amado, você vai ser aceito, você vai ser trabalhado, vai descobrir essa identidade e você vai estar bem resolvido. Bem resolvido. Eu sou quem eu sou por causa de Cristo Jesus. Porque Ele me amou. Ele me ama e vai me amar para sempre. Pedro continua aqui, ele diz, não é só escolhido, mas é pedra preciosa. Pedra preciosa. Pedra preciosa tem a ver muito com as mulheres. As mulheres amam pedras preciosas. Né? Amam muito. Minha mãe, eu sou de Gana, na África, para quem não conhece a história. Eu sou de Gana, na África, já deu para perceber no sotaque diferente. E lá tem muitas minas, aqui no Brasil também, mas o nome antigo, antes da independência, para se chamar Gana, que era a Costa de Ouro. O território inteiro tem minas de ouro debaixo, ouro, diamante, bauxita, um monte de outros minerais, riquíssimo, riquíssimo em ouro. E então eu me lembro a primeira vez que eu levei minha esposa, a gente casou aqui no Brasil, e aí fomos para Gana para ele conhecer minha família. Minha mãe deu um anel de ouro puro para ela. Ela quase nunca usa, está guardado. Mais de 26 anos, está guardado. Entendeu? Porque pedra preciosa se guarda, você não põe em qualquer lugar. Pedra preciosa é de muito valor, às vezes mais do que todas as outras. Deus diz que você é pedra viva como Jesus. Não aceita pelos homens como Jesus não é. Mas você é escolha dele como Jesus. E você é pedra preciosa como Jesus. Você tem valor. Valor imenso. Valor tremendo. Que supera todos os outros valores. Você é precioso para Deus. Amém? Você pode colocar de novo a mão, se precisa, eu tenho valor. Sabe, o valor das coisas não é dado por quem está pagando. Quem que está vendendo, aliás. É por quem está pagando. Quem que está pagando, quem que está comprando, que determina o valor das coisas. Se aquilo não tem valor para mim, eu não compro. Você pode abaixar o preço, pode negociar, mas se tem valor para mim, eu que estou comprando, eu gasto, eu compro. Então, quem determina o valor no final daquela coisa é o comprador. A Bíblia diz que nós fomos comprados com seu precioso sangue. Ele está determinando o valor que nós temos. Nós valemos a própria vida dele. Ele morreu para nos adquirir. Isso é muito valor. Mas muitos de nós andamos cabisbaixo, andamos qualquer coisinha, qualquer probleminha. Ai, meu Deus do céu, ai, não sei o que está acontecendo comigo. Por que Deus não faz isso comigo? Isso todos nós passamos, todos nós. Eu vivo isso várias vezes, a gente se esquece. Mas eu quero me lembrar nesta noite, quero te lembrar nesta noite. Não importa o que você passa, o que você sente, Deus colocou valor sobre você. Amém? Como pedras preciosas. Só que onde eu quero chegar mesmo para esta noite, agora eu vou começar a pregar. Pedro diz que Deus pega essas pedras preciosas de valor, pedras vivas que nós somos aqui e muitos outros que são como Jesus, pedras vivas, para construir a sua casa espiritual. São pessoas que nem eu e você
parecidas com Jesus, transformadas, e que cada vez mais vão descobrindo, cada vez mais vai descobrindo, vai se aproximando, vai descobrindo o seu valor, vai descobrindo que é escolha de Deus, vai descobrindo, e que situações que vêm para te rejeitar, não te aceitar, não vão definir quem você é, mas quem define quem você é o teu Pai Celestial que te escolheu, que define quem você é. São estas pessoas que Deus vai colocando um ao lado do outro e está edificando a sua house. Amém? Então, uma house, uma casa espiritual está sendo edificada, e ela é edificada com pedras vivas, pessoas. E essas pedras vivas são bem iguaizinhas, semelhante a Jesus Cristo, que é a pedra principal, sem a qual não existe essa house. Não existe essa casa. Mas só ele não se faz a casa. Só o fundamento não é suficiente, entre aspas. Precisa ter as outras pedras. E você não se edifica, não constrói uma casa juntando as pedras e jogando no terreno. Ou o caminhão vem e despeja, né, as pedras no terreno. Não. Se edifica colocando pedra ao lado de pedra, e pedra sobre pedra. Se nós vamos viver uma house, nós vamos entender isso. Nós vamos estar um ao lado do outro, colado e crescendo junto, e nós vamos edificar essa casa. Amém? Há 3 tipos de casa, se eu pudesse assim colocar de forma geral. 3 tipos de casa espiritual, house espiritual. A primeira delas é indivíduo. Cada um de nós somos casa de Deus, individualmente. A Bíblia diz isso: não sabeis vós que sois individualmente casa de Deus, templo de Deus, que Deus habita em você pelo seu Espírito Santo. Então, aqui é uma casa de Deus. Deus habita aqui, aleluia. Deus está edificando aqui uma casa para a sua habitação. Mas o segundo tipo é o coletivo, uma igreja local, que então estamos reunidos hoje aqui. É uma casa de Deus. A casa não é esse prédio, é casa espiritual. Esse prédio é natural. A casa de Deus, a house, onde Deus está presente e quer conviver e levantar as pessoas, é uma casa espiritual, é uma house espiritual, feita de pessoas, pedras vivas. E existe um terceiro tipo de casa, house, que é o corpo de Jesus, o mundo inteiro. Que é o mundo inteiro, que nós não conseguimos ver todo mundo. Então, eu, você, individual, um grupo, como aqui, como muitos outros lugares, e no mundo inteiro. Existe uma casa só. Deus está edificando uma casa só. Mas são diferentes níveis de casa, diferentes tipos. Só que o que me chama a atenção aqui, Deus edifica a sua house de uma forma diferente do que nós entendemos que igreja. E ao longo dos anos Deus tem me feito enxergar diferente e compreender. Eu quero trazer isso e nós vamos terminar com isso. Deus edifica, está construindo a sua casa através de seus filhos. Ou em outras palavras, como uma família. A igreja, ela precisa ser edificada como uma família, como uma casa, como uma house, uma família. Pais e filhos. É assim que se edifica. Assim que Deus tem a casa dele. É de pai e filhos. Pai e filhos. Digam comigo, pai e filhos. É assim que se edifica a casa. Não de trabalhadores ou de servos. Embora os filhos trabalham, servem. O que nós víamos vivendo há anos? Víamos vivendo ministérios e obreiros e grande homem de Deus. São terminologias. Mas isso não é como Deus edifica a casa. Servo de Deus. Nós todos somos. Jesus é o maior de todos.
Mas você nunca vê Jesus se apresentar como servo. Embora ele se humilhou, se tornou servo. Jesus sempre se apresentou como filho. Ele sempre se referiu a Deus como Pai. Amém? Você não vai ver Jesus se referindo a Deus como rei. Ele é o rei dos reis. Jesus não fala de Deus como o Criador. E ele é. Mas a coisa mais importante que ele veio revelar para nós, que nós consigamos chegar a Deus como nosso Pai. Jesus diz, quando orarem, orem assim: Pai que está nos céus. Ele não diz, quando você for orar, ora assim: ó meu Deus Altíssimo que está... Ele é Deus Altíssimo que está no céu. Mas isso torna ele impessoal. Agora, quando é Pai, pode ser o presidente, pode ser o rei das nações, pode ser, mas ele continua sendo o meu Pai e é muito pessoal. E eu preciso entrar nessa revelação de quem Deus é. Ele é Pai, mas eu vou descobrir que eu sou filho. E Deus edifica a casa com filhos. Quando eu entendo que eu sou casa, eu preciso entender que na medida que eu vivo como filho, essa casa está sendo edificada. Quando nós entendemos e começamos a nos relacionar e vivemos como filhos, esta house está sendo edificada. E quando nós entendemos que tudo que Deus está fazendo é levantar filhos, Hebreus diz, muitos filhos ao Pai, essa house está sendo edificada. E essa house Floripa vai ser edificada como o segundo tipo de casa, grupo, igreja local, mas com filhos. Amém? Com filhos. Amém? Diga para a pessoa ao seu lado, a casa de Deus se edifica com filhos. Amém? Em Hebreus 3, a Bíblia diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo. Mas Jesus, Hebreus capítulo 3, 4 e 5, como filho, foi fiel em toda a casa do Pai. É filho. Você é filho, você é filha. 3 maneiras que Deus edifica a sua casa, a sua house. Primeiro, por revelação. Tudo que Deus constrói e faz e vai fazer na nossa vida e vai crescendo, precisa ser mediante revelação. Não o que eu acho, não o que eu penso, não o que eu já experimentei, não o que eu já vivi, não o que eu fiz em tal lugar. É por revelação de Deus pelo seu Espírito. Você percebe, Pedro começou por revelação. Tu és o Filho de Deus. E Jesus acrescenta mais revelação para Pedro. Tu és pedra e eu vou edificar a minha casa sobre esta pedra. É por revelação. A casa espiritual, a house que Deus está levantando, precisa ser levantada por revelação de Deus, pelo Espírito. Não por opiniões humanas, não por experiências, embora a gente aprende com experiências de outros. Eu preciso ter uma revelação de Deus. Precisamos andar por revelação. E às vezes, quando a gente vai andar por revelação, vai ter gente que vai te rejeitar. Vai ter gente que vai te acusar. Vai ter gente que vai te condenar. Vai ter gente que vai virar contra você. Vai ter gente que vai te trair. Mas você tem que saber que a obra de Deus, a casa de Deus, a família de Deus é feita por revelação. Segunda coisa, é por relacionamentos. Deus nos coloca em família. Pai e filhos. Deus nos coloca em relacionamentos. Efésios usa uma outra imagem. Ele diz que nós somos membros uns dos outros, conectados por ligamentos e tendões. E aí cada um cooperando com o outro, a casa cresce e é edificada. É por relacionamentos. Você não vai ser edificada e nem o seu irmão vivendo isoladamente.
sem relacionamento. Nenhuma família se constrói sozinho com uma pessoa. Tem que ter relacionamento. Começa com pai e mãe, eles têm que ter relacionamento, até alguns relacionamentos mais profundos, né, de intimidade. Senão não vai construir família nenhuma. É relacionamento. Você quer ver a casa de Deus que você é crescer, precisa de relacionamentos. Amém? Se nós queremos ver esta casa, house, ser relevante, nós precisamos de relacionamentos. Trazer pessoas para se relacionar. Nós nos relacionar com as pessoas abandonadas, as pessoas rejeitadas, as pessoas não amadas, as pessoas que se tornaram os dejeitos da sociedade, as pessoas que ninguém olha para elas, as pessoas que a pessoa olhar, essa aí não vale nada, essa aí não tem mais nada, essa aí já acabou. São essas rejeitadas que Deus escolhe. Aleluia. E elas só vão poder entender isso quando eu e você nos relacionamos. Quando eu e você nos mostramos para elas que eu também era assim. Eu era sem nada, eu era rejeitado, eu era desprezado, abandonado. E Ele me alcançou e através de mim Ele vai alcançar. Ele me ama e se Ele me ama, sem olhar, sem levar em conta os meus defeitos e erros e pecados, Ele também olha para você, sem levar em conta seus defeitos, erros e pecados. E Ele me ama e Ele também te ama. E através de relacionamentos nós vamos vendo essa casa sendo edificada. A última coisa, terceiro, que Deus edifica a sua casa, é de geração a geração. Deus é um Deus geracional. Ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel. Ele vai chegando, Deus de Davi, Deus e é o teu Deus e após de você. Deus levanta a sua família de uma forma geracional. E assim é no natural. Todas as famílias na face da terra são gerações. Não existe uma família que surgiu do nada hoje, sem descendência, sem ascendência. É geracional. E nós não vamos ter uma continuidade de família se não tiver gerações. E é assim que Deus faz. Ele começou lá com Abraão e veio trazendo gerações. E não vai parar em você. Aleluia. Deus começou já antes de você. E Ele não vai parar com você. Ele vai passar de você para outros. Nós precisamos entender isso, que nós vamos ter que tocar uma próxima geração. Trazer a família de Deus para a próxima geração. Que essa casa, essa house, seja geracional. Seja geracional, intencionalmente seja geracional. Alcançar a próxima geração, investir na próxima geração, marcar a próxima geração, porque é assim que se levanta uma família, assim que se edifica a igreja. Por anos a gente edificou a igreja no horizontal, levantando o ministério. Nós esquecemos de cuidar dos menores, das crianças, e de ir para a próxima geração. Esquecemos de dar de comer para os filhos, as crianças, e crescer filhos, criar filhos, levantar filhos e filhas. A Bíblia diz na Nova Aliança, Deus diz: eu serei Deus e vós sereis meus filhos e minhas filhas. Nós precisamos ter filhos, filiação, relacionamento de filhos e filhos que vão gerar outros filhos, que vão investir em outros filhos, que não vai cobrar apenas, e não vai rejeitar, assim como no natural. Eu tenho os meus filhos e eu invisto a minha vida neles, eu invisto meus recursos neles, eu invisto o meu legado neles, e são tudo perfeito? Não, tem muitos problemas, muitas lutas, altos e baixos, entra no vale, sobe para o monte, e às vezes dá vontade de esquecer deles, fechar tudo e jogar tudo fora, mas o amor é muito maior do que isso. Você sempre abraça e recebe de volta e quer vê-los. E assim é a filho pródigo, quando tudo não era para ele mais ser, o pai ainda aceita de volta como filho, porque filho nunca se joga fora. E quando nós começamos a pensar assim como uma família, casa, house, e começar a nos relacionar como filhos, construir sobre revelação de quem Jesus é, de quem Deus é,
de o que Deus tem para a minha vida, quem eu sou, quem as pessoas são. E nós levamos de geração a geração. A Bíblia diz que nós tornamos uma casa espiritual, que traz sacrifícios espirituais, um sacerdócio santo, sacrifícios espirituais aceitáveis. Eu não vou conseguir falar sobre todos esses pontos, mas eu quero terminar aqui. Quero nos colocar em pé, convidar você a colocar assim.